não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Vamos supor, provar que Deus criou o mundo? Não dá. Porque tudo que eu sei sobre a origem do mundo são conjecturas hipotéticas, né, que remontam a bilhões de anos, que eu só posso conhecer muito indiretamente. Isso pode ser objeto de conhecimento experimental? Não. Então, ou que Deus é eterno, eu posso provar isso experimentalmente? Não, nem provar, nem desprovar. Mas há algumas coisas que Deus faz que são acessíveis ao conhecimento experimental. Então, se houvesse real seriedade nesses debates, eles se concentrariam nestes pontos. Portanto, basta você provar que Deus fez alguma coisa que requer um poder sobre-humano, e está provado que ele existe. Agora, se para provar que ele existe, você tem que provar que ele criou o mundo, falou, aí complicou, meu filho. É mais fácil provar se ele existe ou não do que provar se ele criou o mundo. Por exemplo, os greco-romanos acreditavam na existência de Júpiter, de Marte, etc. E nenhum deles tinha criado o mundo. O Deus que tinha criado o mundo já tinha morrido. Era o Deus celeste, Urano. Urano já tinha sido assassinado por Saturno, que foi assassinado por seu filho. Olha, é uma história edificante. Tá certo? Então, o Deus criador do mundo já não existia mais. E o mundo continuava existindo, regido por outros deuses, que eram seus netos, bisnetos, etc., suas amantes. Eu digo, bom, você pode achar tudo isso muito primitivo, mas o fato é que o enfoque politeísta facilita a investigação das coisas. E digo, se você não compreendeu nem mesmo a noção politeísta de Deus, você nunca vai compreender a monoteísta, porque ela é muito mais abstrata. Tanto que São Paulo apóstolo, quando chega lá em Roma, ele fala, vocês falam aqui desse Deus, daquele, tá, as estátuas dele, mas eu vim falar do Deus desconhecido. Não é isso que ele disse? Então, por que ele usa esta imagem? Ele fala dos deuses que eles conhecem para falar de um Deus desconhecido. Ele está seguindo o procedimento científico usual que vai do conhecido para o desconhecido, e não ao contrário. Agora, se para provar que Deus existe, tem que provar que ele criou o mundo, você está invertendo as coisas. A existência e a ação de Deus no mundo são muito mais fáceis de você investigar do que a criação do mundo. Não é isso? Então, muito bem. Primeiro você tem que provar a existência de algum Deus. Não é isso? Que faz alguma coisa que está definida como divina. Não é isso? Daí você diz, pô, ele existe. Agora, se ele criou o mundo ou não, é outro problema. Se ele é eterno ou não, é outro problema. Então, o preceito mais óbvio do método científico é você subdividir os problemas em suas partes constitutivas e ir do mais fácil para o mais difícil, do conhecido para o desconhecido. Por que os debates sobre a existência de Deus querem resolver logo o mais difícil primeiro? Ora, então eu dou aquele exemplo. Tem lá, chega a menina sem pupilas, vai lá no Padre Pio e diz, Padre Pio, pede para Jesus, aí dá um jeito de quebrar meu galho, etc. O Padre Pio reza e pum, a menina começa a enxergar. Algum homem pode fazer isso? Não. Então, está em jogo um poder sobre-humano. Então, alguma entidade sobre-humana existe. E age. E, pior ainda, ela atende a um chamado. Não é isso? Agora, pode haver o seguinte.
Ele fez o que estava pedindo, mas na verdade Deus é ele. Padre Pio é Deus. Foi ele mesmo que fez isso. Pode ser. Afinal de contas, o próprio Jesus diz que aquele que está agindo em nome dele é ele. Então, Jesus, quem é Jesus? É o Padre Pio. Também. Isso é uma segunda questão. Mas a existência de um poder sobre-humano que ouve, que fala, e que age de maneira coerente em função de fins humanos, está provado de uma vez para sempre. Não há nenhuma possibilidade de duvidar disso. Por que não começam por aí? Porque, por este lado, a existência de Deus é absolutamente incontestável. Comprovada por meio experimental, como ensinava o próprio Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 11, eu acho que é 11, 5 a 8, uma coisa assim. Em que ele diz, pergunta para ele, você é o Messias ou tem que esperar outro? Ele diz, vocês vão, contem para João o que vocês viram e ouviram. Oh meu Deus do céu, ele não diz assim, vai lá e faz um belo argumento com João. Provem para João por lógica, etc, etc. Não, ele diz, contem o que viram, ou seja, contem fatos. E dos fatos se deduz automaticamente, então, que ele é quem ele pretende ser. Eu estou aqui fazendo o paralítico andar, fazendo o cego enxergar, curando o leproso, fazendo mais isso, mais aquilo, mas quem você acha que eu sou? Um Zé Mané? Qualquer um. Não, então faz a mesma coisa que eu estou fazendo. Não é isso? Você pode fazer, mas só se eu mandar. Portanto, eu tenho não só a capacidade de fazer essas coisas que eu estou fazendo, mas tenho a capacidade de transferir essa autoridade para os outros. Não é isso? Eu aplaco as tempestades, mando parar, a tempestade para. Então, quem você acha que eu sou? Então, este é o método preconizado por Jesus Cristo. É o método científico experimental. Não é um método de argumentação. É um método de experiência, de investigação experimental. Então, o que está faltando para as pessoas fazerem isso? Está faltando o seguinte: primeiro, elas entenderem que é impossível você provar a existência do Deus cristão, tal como definido na doutrina das igrejas católica e protestante, sem você ter provado antes a existência de algum Deus. O que é uma coisa que a mim me parece um preceito óbvio. Quer dizer, por que eu tenho que provar logo a existência daquele Deus que, na verdade, na história da consciência humana foi o último a aparecer? Existe uma versão mítica que diz que em tempos imemoriais existia um monoteísmo originário que depois se fragmentou em mil politeísmos. Mas isso é mítico, não tem a menor prova na história de que seja assim. Quanto mais você remonta nos tempos, mais você encontra politeísmos e outros politeísmos e outros e outros e outros e outros e outros. Portanto, vamos dizer assim, é mais natural no ser humano ele acreditar em deuses do que acreditar num Deus supremo. É mais fácil, por assim dizer. E é mais fácil por quê? Por causa disso que eu estou dizendo. É mais fácil você provar que um Deus fez alguma coisa, do que provar que um Deus fez tudo. Estou enganado? Então, se você pegar várias características divinas, o que se chama de Deus? Ser assim, 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 assim. Bom, tem várias características que não são acessíveis a estudo experimental, mas tem algumas que são. E é esta que nós temos que estudar. Não é isso? O caso daquela famosa igreja no Novo México. As freiras estavam lá, tinha um altar e em cima tinha o coro. E ela precisava de uma escada que levasse de uma coisa para outra, só que era difícil fazer aquela escada porque tinha pouco espaço. Então elas rezaram para São José, que por uma coincidência era carpinteiro, marceneiro. E daí apareceu um homem lá e disse, eu faço essa escada. E ele fez uma escada sem um prego, só uma escada em espiral, que pela lei da gravidade não podia ficar de pé nem um segundo. E ela está de pé há mais de 100 anos. Sem um único prego, com uma madeira que não existe no México. E o pessoal está lá subindo e descendo por essa escada até hoje. Então, bom, algum ser humano, por algum método conhecido ou concebível, é capaz de fazer essa escada? Não. Alguém fez. Então, esse alguém tem algo divino, algo sobre-humano.
Para você provar que alguém é divino, basta provar que é sobre-humano, não precisa provar mais nada. Não precisa provar que fez o mundo, né? Não precisa provar que ele é eterno, não precisa nem provar que ele é bom. Não é isso? Vamos por partes. Como toda e qualquer ciência. Alguma ciência prova todas as suas afirmações, todas de uma vez, desde o início? Não. Por que a ciência do divino deveria ter que fazer isso? Ou seja, você exige o impossível, o outro não realiza o impossível, você diz, tá vendo, perdeu. Quer dizer, isso é totalmente inconcebível, e isso só mostra o seguinte, que a cultura espiritual se perdeu no Ocidente há muito tempo. Desde o século XVI, pelo menos, se perdeu. E as pessoas que opinam sobre o assunto, é simples, jamais examinaram o assunto. Eles examinaram o que as disciplinas estabelecidas dizem sobre o assunto. A teologia diz isso, a física diz aquilo, a história diz aquilo outro, mas tudo isso são perspectivas humanas. Cadê o objeto do qual você está falando? Nenhum objeto concreto, nenhum ser individual concreto é acessível a nenhuma ciência. Isto é importante, a ciência só pode estudar aspectos. Não é isso? E a nossa, essa que eu estou falando, também não estuda o ser concreto, estuda um aspecto. Teria, ou que nós podemos dizer, a ação sobre-humana. Não é isso? Então, neste caso, você vai ver que todos os milagres comprovados experimentalmente, eles são, por sua vez, a prova da existência de uma intervenção divina. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.